E a questão do julgamento? Essa questão é uma questão também capital, né? Importantíssima. Jesus nos ensina, porque com o juízo com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. Por quê? Porque este é o padrão que nós definimos, é uma lei. E porque vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave é uma viga, um negócio desse tamanho, que está no teu olho. Né? Veja, Jesus está mais uma vez aqui falando da hipocrisia. Né? Eu enxergo um defeitinho minúsculo da pessoa que está ao meu lado, exagero esse defeito. Para quê? Para que ninguém veja o defeitão que eu trago comigo. Né? Então eu quero esconder os meus defeitos, porque eu quero a aparência da qualidade. Né? Então nós estamos lá na primeira questão, a questão da aparência, do reconhecimento artificial das coisas. Né? Então veja, a lei é, se eu julgar levianamente, isto abre espaço para que eu seja julgado como tal. A questão do cisco e a trave, como nós falamos, é uma hipérbole, né? Uma coisa grande, exagerada, que Jesus usa para nos falar da hipocrisia. E vamos nos lembrar também da mulher adúltera. A mulher estava lá para ser lapidada, essa era a lei. Foi pega em adultério, foi colocada em praça pública e o pessoal já estava com a pedra na mão. O companheiro dela, do adultério, não estava, só ela. Será por quê? Né? Então estava ela lá para ser lapidada. E aí alguém chega e fala com Jesus, a lei manda lapidar, e agora? O que faço? Jesus insiste na pergunta, ele diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. As pessoas saem e dizem que os velhos saíram primeiro. Né? Pode ser por ter mais experiência, pode ser por ter mais pecado também, não é verdade? Bom, de qualquer forma, Jesus chega, aí que vem a grande coisa. Primeiro que ele chama o pessoal contra a hipocrisia. Né? Não tem pecado, então atira. Então veja, com a ascendência moral dele, ninguém conseguiu ter uma atitude hipócrita naquele instante. Ele chega perto da mulher e fala, mulher, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, o interesse, todo o trabalho espiritual que é feito neste planeta, aliás, em todos os locais do universo, é gerar condições para que nós possamos melhorar. Este é que é o ponto importante. Nós estamos submetidos a uma lei de evolução e não uma lei de julgamento férreo, porque a justiça divina não falha, e não falha mesmo, só que ela vem sempre revestida com um sentimento de misericórdia. Né? E nós sabemos também, como nos diz Pedro, numa de suas cartas, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então nós precisamos recompor as coisas. E a forma mais suave de recompor é através do exercício do amor. E a maneira como nós devemos agir em relação aos outros. Aí está a regra áurea, né? Esta regra não falha. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então Jesus está dizendo, a lei que eu estou organizando para que vocês todos recebam ao longo da história da humanidade, aquilo que Moisés disse, aquilo que todos os profetas trouxeram, aquilo que eu estou falando, está contido aqui. Ó. Vai agir em relação ao outro, troca de posição e pensa, o que é que eu gostaria de receber? Faça isso. Com isso, nós não erraremos. Então, é uma regra infalível. É base da convivência social. Se nós agíssemos desta forma, nós teríamos estabilidade social, tranquilidade, divisão maior das riquezas, tolerância em relação às diferenças e vai por aí adiante. Então, é um resumo dos deveres que nós temos para com aquele que está próximo de nós, aquele que convive conosco. Ele pode estar encarnado, desencarnado, não importa. Esta é a regra áurea. E a porta estreita? O ensinamento da porta estreita, tão famoso, está aqui também, no Sermão da Montanha. Jesus nos aconselha, entrai pela porta estreita. Por quê? Mas ele explica.
Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram pela porta larga. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então Jesus está nos dizendo o quê? É preciso sacrificar uma série de coisas se você quiser melhorar. Ah, mas é tão bom ser meio descuidado, largado, não se organizar. É bom até certo ponto. Isso começa depois a nos prejudicar. Então, eu preciso começar a ter disciplina. Põe o meu abuso alimentar e aquela comidinha de sempre, aquela bebidinha de toda hora. Veja, modera, sacrifica. Ah, mas eu preciso tanto. Deixa de precisar, faz um esforço, porque é com esforço que se consegue, é com exercício que a gente adquire o conhecimento, que você vai verificar o quê? Os benefícios imediatos que isso vai trazer. Eu sou aquele cara rancoroso, estou de cara feia, chego no trabalho, não falo nem bom dia com meus colegas. Muda de atitude. Chega sorridente. Fale bom dia. Pergunte como o outro vai. As portas vão se abrir para você no seu dia a dia. Então Jesus está nos dizendo, entra pela porta estreita. Não fica no fácil e no folgado, porque esta não está resolvendo a sua condição de vida, não está promovendo você enquanto espírito. O que é o caminho apertado? Do dever, a boa vontade, amor fraterno, exige grandes esforços, grandes esforços. Só que traz grandes benefícios. E no momento em que nós começarmos a fazer, nós começamos a nos sentir bem, e este grande esforço passa a ser uma enorme satisfação, e aí fica fácil. Depois que a gente passar por essa porta estreita, as coisas ficam mais tranquilas. Estrada larga é da sedução, é o orgulho. Você sabe com quem está falando, né? Você não devia fazer isso. Eu não merecia isso que você está fazendo comigo, né? Essas coisas que a gente faz o tempo todo. Vaidade, desonestidade, né? O orgulho é uma coisa terrível, né? Certa vez eu ouvi alguém dizer, eu me orgulho muito da minha humildade, viu? Porque eu... Veja só, né? Em realidade, acho que a pessoa não estava querendo dizer que se orgulhava, mas que se satisfazia em estar já aprendendo alguma coisa da humildade. Aqui tem conselhos que são para sempre, sobre as árvores e os frutos. Veja como Jesus está sempre falando e usando os elementos da própria natureza, as coisas comuns do nosso dia a dia, para que nós possamos fixar os conceitos, né? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Daí ele diz, cuidado, hipócritas. É só o verniz, mas lá dentro não está bem? De alguma forma isso vai se apresentar, né? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É por isso que é difícil entrar na porta estreita. Nós temos que arrancar dentro de nós aquilo que não é bom, aquilo que não dá bom fruto. Ah, mas eu gosto tanto dessa plantinha. É, mas ela envenena o meu jeito de ser. Então eu arranco com raiz e tudo. Ah, mas eu não consigo arrancar de uma vez só. Não tem problema, vai podando devagarzinho, cortando um galinho, outro, depois você vai lá e arranca a raiz, né? É um procedimento gradativo. Se fizermos rapidamente, como Paulo fez, como Maria de Magdalo fez, como vários destes símbolos do Evangelho fizeram, melhor para nós. Se não fizermos assim, vamos fazer no esquema lento, gradual, não tem problema. Mas vamos fazer, não vamos perder tempo.